Olá novamente, seja bem-vindo aí a mais um vídeo. Bom, no vídeo passado eu falei aqui rapidamente sobre o arquivo persistence.xml. Vamos só dar mais uma pinceladinha aqui, né, para a gente passar para a próxima etapa aí. O arquivo persistence.xml ele é o coração da conexão com o banco de dados do seu sistema, né? Então, você vai desenvolver um sistema aí que utiliza o Maven, né? Provavelmente você vai estar utilizando um arquivo persistence.xml para fazer a conexão com o seu banco de dados, certo? Bom, se você abrir aqui o seu arquivo persistence.xml, primeiro note o seguinte: você tem aqui a classe cliente, você tem aqui a classe conta, né? Ambas devidamente aí com as anotações aí, né? JPA, certo? Então o cliente está anotado ali com as anotações, então eu digo que é uma entidade, belezinha, né? Se você abrir aqui o seu arquivo persistence.xml, a gente já tem incluído aqui, ó, as entidades aqui, conta e cliente, que são respectivamente aí as nossas classes. Aqui em persistence united name, né, que é o nome da nossa unidade de persistência, ela é basicamente o nome da nossa conexão, né? Se você clicar aqui em design, você está vendo aqui o design do arquivo. Se você clicar em source, você está vendo aí o código-fonte do arquivo. Bom, aqui em persistence unite, você tem aqui o name aqui, né, que é o nome da nossa conexão que a gente criou no vídeo anterior aí, né? A gente tem aqui as nossas classes que vão ser mapeadas, ou seja, essas classes aqui, ó, elas vão ser convertidas em tabelas do nosso banco de dados. No caso aqui, o nosso banco de dados, sistema PIX, né? Show Databases. Aqui, ó, sistema PIX, né? Que é o banco de dados que a gente vai estar utilizando aí. Então, quando a gente converter isso aqui, a gente vai gerar aí as nossas tabelas. Então aqui o nosso arquivo persistence, temos aqui a URL de conexão, temos aqui o nome do usuário que vai acessar o banco de dados, temos aqui o driver, no caso aqui é o MySQL, temos aqui a senha que é de 1 a 6, né? Temos a propriedade aqui para gerar as tabelas de forma automática, né? Que você vai desabilitar depois que você entregar o projeto para o seu cliente, certo? Já expliquei isso aqui em outro vídeo. E vamos lá então, né? Explicado isso aí, né? Dando uma pincelada rápida aí, vamos passar para uma outra etapa aqui, que é você vai criar agora um Entity Manager. O que é esse Entity Manager? Ele é um arquivo, né, de configuração aqui, digamos que uma classe, ela que vai ser responsável por fazer com que a gente se conecte ao banco de dados, né, com base nas conexões aqui do nosso arquivo persistence.xml. Então essa classe aqui, ela vai ser responsável por ler as configurações do nosso persistence.xml e abrir ali uma conexão e gerar as tabelas para a gente. Mas a gente vai agora criar, né, essa esse Entity Manager aqui, né, através de um arquivo. Primeiramente, precisamos criar aqui uma classe em Java que conectará nossa aplicação ao banco de dados. Essa classe possuirá algumas propriedades estáticas, né, para que só possam ser instanciadas uma única vez. Isso porque se conectar a bancos de dados leva alguns segundos, né? Então você se conecta aí ao banco de dados apenas uma vez na sua aplicação. Então sua aplicação deverá ter uma conexão sempre ativa com o banco de dados. E isso deve ser feito no momento em que sua aplicação é inicializada. Então você criou uma aplicação ali que vai ser inicializada, né? O ideal é você colocar ali a inicialização do banco de dados ali, a conexão com o banco de dados ali do seu sistema na inicialização do seu sistema, né? Como aqui a gente só tem apenas a classe main, que é o nosso sisteminha bem pequenininho mesmo, então essa classe aqui é responsável dentro do nosso contexto por inicializar o nosso sistema, correto? Em sistemas maiores aí, né, vai ser de outra forma, né? Mas aqui para o nosso contexto fica explicado aí. Bom, quando a sua aplicação for encerrada, essa conexão também deverá ser fechada obrigatoriamente. Você deve criar esta classe dentro do pacote ebook, né, com o nome conector.conector.jpa. E o seu código-fonte deverá ser o seguinte. Bom, aqui eu não vou decorar o código-fonte, porque eu já escrevi esse código-fonte aqui quando eu quando eu escrevi aqui o livro. Então você vai fazer o seguinte aqui, ó, dentro de ebook, você vai clicar aqui em new e vai criar a classe aqui, ó, com o nome de conector JPA, né? Deixa eu deletar aqui esses comentários. Dar um espaço aqui, beleza. Agora eu vou copiar esse código aqui lá para dentro, certo? Até a parte aqui de close. E vou estar explicando, obviamente, o que significa cada coisa dessa aí, né?
Bom, repare que o seu NetBeans ele está dando alguns errinhos aqui, ó. Basta você importar aqui, ó. Sempre você procura importar do JavaX aqui, ó. Javax persistence.entity manager factor. Mesma forma aqui embaixo, ó. Sempre do Javax, certo? Vou deixar o mais abstrato possível. Bom, e agora eu vou explicar o funcionamento dessa classe aqui, certo? Para não ficar voando aí. O Entity Manager é responsável por gerenciar as classes do Domain Model no contexto de persistência. É através dessa classe que as operações do banco de dados serão realizadas. Para que o Entity Manager possa ser instanciado, ele precisa de um Persistence Create Entity Manager Factor, né? Apontando aqui para uma conexão, onde conexão é o nome da nossa unidade de persistência no arquivo de persistence.xml. Então, dentro do nosso arquivo de key de conector JPA, quando essa classe aqui foi inicializada a primeira vez, ela tem um construtor estático aqui da própria classe, que ela vai iniciar aqui uma conexão com o banco de dados, através desse código aqui, ó, persistence.create entity manager factor, ou seja, criar aí uma fábrica de conexão. E esse método aqui, o create entity manager factor, vai precisar do nome de uma conexão. O nome dessa conexão está justamente no arquivo que a gente criou aqui, ó, que é o persistence.xml. Então aqui, ó, persistence united name, né, tá aqui conexão. Se você for em source aqui, ó, persistence unite, tá aqui também com o nome de conexão. É esse nome que a gente vai utilizar aqui, ó, certo? Beleza, onde conexão é o nome da unidade, tarará, tarará, reveja o capítulo 2.5 aí caso você tenha alguma dúvida, né? Então toda vez que a sua aplicação for realizar alguma operação no banco de dados, como por exemplo pesquisar, deletar, cadastrar, etc., é esta classe que será chamada e nos retornará um Entity Manager, que é um gerente de entidades aí, né? Que são as classes que representam as tabelas. Esta classe possui propriedades estáticas que só serão instanciadas uma única vez. Não importa quantas instâncias da classe conector JPA você tenha, que as propriedades do objeto sempre serão aí da classe, né? Ou seja, para quem entende de Java aí, esse aqui é uma propriedade de classe, não de objeto. Portanto, teremos propriedades de classe, não de objetos. Mas as propriedades do conector JPA devem estar disponíveis para outras classes, sem que sejam instanciadas novamente. Ou seja, suas propriedades serão aí estáticas, né? Centralizadas. Assim ficará mais fácil também na hora de dar manutenção no sistema. Bom, até aqui presumo que você já tenha instalado aí o servidor MySQL, né, ou MySQL, criado o banco de dados chamado curso, né? No caso aqui o sistema Pix, né? Vamos colocar esse aqui agora como sistema Pix e não curso mais, certo? Bom, veja por exemplo que tem um servidor MySQL instalado com o usuário Salomão e a senha 2345 com o banco de dados aqui. Aqui está curso, mas vamos utilizar aí o sistema Pix, né? Bom, no próximo vídeo aí, na seção 2.7, eu vou estar explicando aqui como que a gente pode estar convertendo essas tabelas aqui, ó. A gente tem a classe aqui que conecta ao nosso banco de dados. Como que a gente de fato pega uma classe dessa aqui, ó, cliente e conta, e faz virar aí uma tabela do nosso banco de dados. Então, se você for aqui em Show Tables, a gente está aqui, ó. Você pode ver que não tem nenhuma tabela. Então, aqui, ó, use sistema Pix. Show Tables. Você pode ver que não tem Show Tables. Você pode ver que está empty set, ou seja, está vazio, né? No próximo vídeo eu vou explicar aí como que você vai criar de fato as tabelas aí para a gente dar continuidade ao nosso projeto. Só ressaltando aqui o seguinte, lá no nosso livro está o nome do banco de dados como curso. Aqui eu vou utilizar como sistema Pix, certo? Só uma observação ia ser feita. Então te espero no próximo vídeo. Valeu!